E responde no microfone. Mão para cima, tá? Mão para cima para não procurar no Google. Qual era o nome da pessoa que foi considerado o pai daqueles que tocam órgão e harpa? Quem responder primeiro aqui, na Bíblia. Vai. Seminário de música, vamos lá? Sem procurar no Google. Nome daquele que foi considerado o pai dos que tocam órgão e harpa. Não. E tem que vir aqui e responder aqui, tá? Para valer. Então fica valendo essa para você pensar aí, depois a gente... Pastor. Boa. Ah, então agora, então tá. Então ela tá pegando os nomes, aí depois eu sorteio. Então ia ser por aqui, mas aí a gente puxa aqui o nome, tá? Deus tem misericórdia, é um pai misericordioso, e nós vamos puxar um nome, então, depois. Mas o nome do camarada era Jubal, irmão de Tubal-Caim, tá? Parece com tubaína, misturado com juba. Jubal, olha que coisa, hein? Já tinha órgão naquela época, o cara era a terceira geração de Caim, já tinha órgão, hein? Se você vê como a coisa é andada. Beleza, então, vamos para a próxima palestra. Eu vou tentar aqui, a gente dar uma adiantada no tempo, para a gente ganhar dar uma encurtada no tempo aqui, para a gente ganhar esse tempo. Quero falar agora sobre excelência na música, aí a puxão de orelha vai ser um pouco mais específico, né? Ai, gente, ai, Jesus, né? Mas Jesus é carinhoso, ele puxa com carinho, né, a orelha. Então, fica tranquilo. Abre para mim no seu celular, 1 Crônicas 25. 1 Crônicas 25, abre aí sua Bíblia, a gente vai conversar um pouco sobre esse capítulo. Primeira Crônicas 25. O rei Davi e os líderes dos levitas escolheram os seguintes grupos de famílias de levitas para dirigirem os cultos de adoração: Asaf, Emã e Jedutum. Eles deviam anunciar as mensagens de Deus, acompanhados por música de harpas, liras. Essa aqui é a mensagem... como que é essa daqui? Não, NTLH, né? Deixa eu mudar aqui, peraí. Quero uma mais difícil. Isso aqui está muito facinho de entender. Quero uma mais difícil para a gente ir pensando aqui junto. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para o ministério, olha isso aqui, de profetizar ao som de harpas, liras e símbalos. Essa é a lista dos escolhidos para esta função. Dos filhos de Asaf: Zacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão, e ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Dos filhos de Jedutum: Gedalias, Zeri, Jesaías, Simeis, Asabias, Matitias, 6 ao todo, sob a supervisão de seu pai Jedutum, que profetizava ao som da harpa para dar graças e louvar ao Senhor. Dos filhos de Emã: Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maziote. Todos esses eram filhos de Emã, o vidente do rei. Esses lhe nasceram conforme as promessas que Deus havia de torná-lo poderoso. E Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam debaixo da supervisão de seus pais, quando ministravam a música do templo ao Senhor, com símbolos, liras e harpas, na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam debaixo da supervisão do rei. Eles e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Então tiraram sorte entre eles, jovens e velhos, mestres e discípulos, para designar-lhes suas responsabilidades até aí. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o rei Davi organizando o ministério de música do tabernáculo. Não tinha templo ainda, quem construiu o templo foi o seu filho. Tinha o tabernáculo.
que a gente percebe, irmãos, e eu quero destacar aí com vocês? Primeiro, é que Davi, ele tem uma revelação sobre como deveria ser a adoração a Deus. Se você for pegar para trás, biblicamente, no tabernáculo, se for lá, olha lá para Moisés, não tem um período de adoração, não tem um ministério de música no tabernáculo de Moisés, não tem. Você vai ver lá o cara que sacrifica, o cara que limpa, o cara que carrega, vai ter todos, mas não tem músico. Mas Davi tem uma revelação. Como é que você sabe, pastor, que ele teve uma revelação? Deus diz assim: eu não recebo glória de homem. Ou seja, Deus jamais receberia algo que fosse minha ideia. A minha ideia não serve para Deus. A minha ideia já vem contaminada com o pecado. Então, se a Bíblia diz que Deus recebeu esse louvor, porque Davi estabelece. E quando, olha que interessante, quando Jesus está citando o profeta Amós, olha o que diz o profeta Amós: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi. A restauração não é do tabernáculo de Moisés, a restauração é o tabernáculo de Davi. E Jesus cita esse texto de Amós, né? Então, o que a gente entende? Que Deus se agradou do que Davi estava fazendo. Davi, então, ele tem uma revelação. E ele tem uma revelação do quê? Isso que é muito louco. Ele tem uma revelação do Apocalipse. O que João foi tomado aos céus para enxergar, Davi tem uma revelação. Ele saca isso e ele fala assim: peraí, cara, vamos adorar a Deus 24 horas aqui. Se você olhar a sequência do texto, saiu sorte. São 24 grupos, cada um adorava 1 hora. Todo dia. Por isso que Deus fala assim, Jesus fala assim, ó, quando eu quero restaurar o tabernáculo de Davi, que é o tabernáculo do relacionamento, não é o tabernáculo do sacrifício. Você entende quando Jesus fala assim, ó, não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Está falando isso. O que eu quero restaurar é o tabernáculo de relacionamento. Então, ele fala da tenda de Davi, que tinha deixado de ser erguida, e não da tenda de Moisés. Então, Davi é algo assim maravilhoso que Deus dá a Davi. Então, por isso que a gente vai falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque a gente vê muito pouco a organização da música no Novo Testamento. Mas, já que Davi teve uma revelação do céu, e no céu as coisas são eternas, então vale para o novo e vale para o velho. Porque a mesma coisa que Davi viu, João viu lá na eternidade. Os anjos cantando, a multidão, o pessoal, 24 anciãos. João viu tudo isso e Davi teve uma revelação disso. Né? Eu tenho uns irmãos, que eu não sei se vocês conhecem, da casa de oração de Kansas City. Vocês já tiveram contato com esses irmãos. Eles estão, acho que há 17 ou 18 anos, em adoração e oração e intercessão, 24 horas, há 17 anos, ininterruptamente. Eles têm muito a nos ensinar. Eu tive a oportunidade, a gente teve a oportunidade de estar com alguns irmãos que participaram ali, e eles falam que assim, olha, realmente não é fácil. A persistência é que não é fácil. Porque você fazer isso 30 dias, você fazer 24 horas é uma coisa. Agora você fazer 24 horas durante 17 anos, aí é outra coisa. E por que fazer isso? Existe um propósito em adorar a Deus como se adora no céu. Primeiro, a oração de Jesus, quando ele diz assim, ó, seja feita a sua vontade na terra, como é feita no céu. Então, um dos propósitos é esse, e outro dos propósitos é o clamor contínuo diante de Deus para que seja feita a justiça na terra. 2 dos propósitos são isso. Mas os irmãos, eles entraram nesse esquema e foi uma graça que Deus deu a eles. Existem outras casas de oração no mundo que estão há menos tempo. Essa de Kansas, eles estão, se eu não me engano, há 17 ou 18 anos já. 24 horas, todo dia, sem interromper, o som não para. Vai mudar de turno? O tecladista deixa lá o som soando, troca de turno, entra outro tecladista. Não para. É muito legal isso. E aí Davi, ele recebe essa revelação. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí eu quero destacar aqui, dar um nome para essa palestra, falando de inspiração versus
Transpiração. Inspiração é aquilo que vem de dentro, né? O Espírito gera em nós. O Espírito nos inspira. Transpiração é a nossa parte, que é onde nós vamos ralar. Né? Então, muita gente no Ministério de Música fica baseado só na inspiração. Não, eu tenho o dom, eu recebi. Não, eu estou buscando, eu estou no secreto. Legal, legal, isso aí. Começa do secreto, mas não é só o secreto. Tem que ter mais coisa. Né? E aí é a parte da transpiração. Irmãos, Ministério de Música tem que ralar. Né? Eu tenho certeza que você, quando senta aí para ouvir uma palavra, se a pessoa que vem aqui não se preparou, você fala, que isso? Vem aqui, meu tempo é precioso. O cara não se prepara, fica aí, né, como minha mãe dizia, para diante, para trás, para diante, para trás, para diante, para trás. Não fala nada. Ah, não, meu. Tenho certeza que você cobraria se o seu pastor viesse um domingo, 2, 3, e você percebe que ele não se preparasse. Fala assim, pastor, se prepara aí, mano. Né? Estuda a palavra lá. Por que o Ministério de Música tem que ser diferente? Por que o pregador tem que estudar no mínimo 4 anos, fazer um bacharelado? E muitas vezes o pregador, ele usa num culto público 25 minutos. E o Ministério de Louvor, 30 minutos. Por que um tem que estudar e o outro não? Se os dois ocupam o tempo das mesmas pessoas no mesmo culto a Deus. Por que um pode improvisar e o outro tem que ralar para escrever um esboço e ser uma coisa preparada? Por quê? Qual é a diferença? Você, como igreja, o que você faria se você tivesse que ouvir todo domingo uma pessoa despreparada pregando para você? Já tinha mudado de igreja, né? Só que agora nós estamos do outro lado, porque agora nós estamos falando de nós, porque eu também sou do Ministério de Música. Então nós estamos falando de nós, eu posso falar de nós, porque eu estou junto. Estou falando de vocês. Porque conosco tem que ser diferente. Então é disso que nós vamos falar. 1 Crônicas 25, 7, 8, a NVI diz assim: junto com seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério de louvor ao Senhor, totalizavam 288. Então tiraram sortes entre jovens e velhos, mestres e discípulos, ou seja, estava falando de uma galera que era prime no louvor e na adoração. Não era um negócio improvisado. Era mestre e discípulo, ou seja, funcionava junto no ministério de louvor. Os que já ensinavam e os que aprendiam estavam juntos na escala. Eles falaram que tiraram sorte, mas era isso mesmo, era escala para ver quem ia pegar o turno de 1 hora. Eu quero ler a mesma coisa na King James. Diz assim: o número deles, juntamente com seus irmãos, instruído no canto de Yahvé. Ou seja, uma coisa é eu ser instruído no canto, outra coisa é eu ser instruído no canto do Senhor. Tá? Então, existe a questão técnica, mas existe a questão de ser instruído para a adoração. É diferente também. Todos eles mestres. Todos mestres. Tá? Fica tranquilo. Fica tranquilo, a gente pode fazer uma transição, não precisa romper. Agora, eu falo assim, ixi, pastor, eu vim aqui entregar minha carteirinha do Ministério de Louvor, porque depois que o pastor pregou lá, estou fora, está aqui, não quero ser culpado de nada. Não, vamos pensar numa transição. Vamos pensar num crescimento, vamos pensar em que Deus está nos chamando a atenção para um próximo estágio. Vamos pensar assim. Legal? Precisa romper, né? Chegar a entregar a carteirinha, pastor, está aqui, ó. Realmente, a Bíblia está certa, eu sou um pecador, está aqui. Até a semana passada eu pequei, agora não quero pecar mais. Não, vamos pensar numa transição. Mas a gente precisa se ligar nisso aí. Tá? Todos eles mestres, eram 288. Então deitaram sortes para designar as responsabilidades, tanto dos mais velhos como dos jovens. Tanto dos mestres como dos discípulos. Todo mundo tinha responsabilidade. E assim, tem uma versão que diz assim, ó, ninguém teve prioridade na escala. Todos eles foram sorteados. Então, todo mundo entrou na dança. Tem essa assim, não, eu sou o mestre aqui do ministério, eu vou escolher minha escala. Não, puxa aí, você ficou a 0 horas, da 0 a 1 hora. Vai vir aqui de madrugada na adoração. Tem essa, mas eu sou o mestre, eu sou o líder. É sorteio. Saiu, vem você e sua família, faz sua horinha e depois vai para casa.
Né? Então, foi isso aí. Aí, é a Nova Almeida atualizada que diz isso. O número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto ao Senhor, todos eles mestres, lançaram sortes para designar os deveres, tanto dos jovens como dos velhos, tanto dos mestres como dos discípulos. A NVT é que diz assim, ó, os músicos foram nomeados para o serviço por sorteio, tanto jovens como idosos, mestres ou aprendizes. Não tinha essa, entendeu? Ah, eu sou velhinho, não posso ir de madrugada. Vai de madrugada também, vai de manhã também, não tem essa não. Todo mundo entrou na dança. A mensagem, diz assim, eles eram competentes e preparados para o louvor ao Eterno. Então, olha que coisa, competente é uma coisa e preparado é outra. Uma coisa é eu ter talento para a música, outra coisa é eu usar esse talento, aprimorar esse talento para louvar ao Senhor. Então, a gente vê nesse texto algumas coisas que eu quero destacar, mas eu quero me ater mais na questão técnica mesmo, para a gente realmente sair daqui com isso na cabeça. Cara, eu preciso voltar para estudar, eu preciso crescer, para a gente sair com isso na mente. O Espírito Santo ficar usando a minha voz aqui, toda vez que você não estiver estudando, você vai lembrar da minha voz. Toda vez que você ficar errando arranjo, o Espírito Santo vai ficar assim, né? Olha, melhora. Davi recebeu a revelação nesse tempo. Então, do templo, como deveria funcionar. Isso aí eu já falei. 2, Davi separa pessoas específicas para essa tarefa. Irmãos, eu sei que eu estou ajudando o pastor hoje aqui. Eu sei disso, eu sou um cooperador do pastor aqui hoje. Né? Irmão, tem gente que foi chamada para outro ministério, não foi chamada para o ministério de louvor. É duro a gente falar isso, e assim, eu já estou nas duas posições, porque hoje eu sou co-pastor da igreja. Mas eu já fui líder do louvor e da banda. Tinha irmão que eu tinha que dizer para ele, irmão, vamos tentar um outro ministério, o que você acha do diaconato? Porque o cara não era da música, mano. Ele tem que ter talento e tem que preparar o talento. Tem gente que não tem talento para música. Eu vou preparar o quê? O cara não tem talento. E eu vou dizer para você, milagre eu vi uma vez, tá? Na minha vida inteira. Sério, não estou zoando não, é verdade. Na minha vida inteira de professor de música e de ministro de música, eu vi milagre uma vez. Vou contar aqui até para você se encorajar, de repente, se Deus quiser fazer pela segunda vez, você pode ser o candidato. Eu dava aula de música, eu tive uma escola de música. E aí tinha uma irmã lá que ela ia aprender violão. E ela tocava em mi bemol e cantava em si maior. E para ela estava tudo certo. Tocando num tom e cantando em outro. E ela levava a melodia igualzinha, tocando uma harmonia e cantando outro tom. E para ela estava tudo certo, ela não entendia que estava errado, porque ela não ouvia que estava desafinada. E eu tinha um problema ético e cristão aí. Eu tinha que dizer para ela, ou então eu ia continuar enganando ela e ganhando o dinheiro dela. Que ela estava estudando na minha escola, eu dizia para ela que não estava funcionando, ou continuava ganhando a grana dela, até ela achar que tinha aprendido. E aí eu tentei várias técnicas, várias. Eu sou paciente para dar aula, várias horas. Tentei todas as que eu sabia, pesquisei para afinar ela. Não afinava de jeito nenhum, cara. Não afinava. Ela não ouvia a diferença entre uma nota e outra. Ela não sabia quando subia e quando descia. Era nesse nível. Sobe aí. Lá, 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 lá. E ela achava que estava tudo certo. Eu falei, meu Deus do céu. E ela falava assim, não, mas Deus falou para mim que eu sou do Ministério de Louvor. Eu falei, meu Deus, que Deus é esse que está falando isso para ela? Rapaz, eu ficava assim, né? Mas não desencorajava. Eu falei, não, se Deus falou, pode ter falado para ela, eu não tenho fé. E aí teve um dia foi o dia da verdade. Eu estou tentando lembrar o nome dela, agora não estou lembrando. Porque eu posso falar o nome que ela liberou para contar o testemunho. Chamei ela e falei, filha, assim, ó, deixa eu dizer para você. A partir de hoje, se você vier, eu vou estar te enganando, porque não tem o que você fazer mais aqui. Não tem mais. Assim, eu já tentei todas as técnicas que eu podia, que eu sabia, que eu pesquisei com você, e você não afina. Você não afina de jeito nenhum. Você toca direitinho no tom, mas você canta em outro tom e você não percebe que está fora de tom. Porque a sua percepção é zero. Aí ela olhou assim e falou assim, tá certo. Eu agradeço sua sinceridade e tal. Então, para nós, encerrou aqui. Acabou. Foi embora. Posso dizer feliz da vida, né?
pensativa da vida, ela foi procurando um outro ministério. Um dia eu fui convidado para pregar numa igreja, a Igreja Maravilha de Jesus. Tinha passado um tempo, já não lembrava. Eu estou chegando na igreja, porque eu já tinha começado, eu errei o horário. Aí estou subindo assim, estou ouvindo alguém cantar, lindamente. Um contralto, uma voz grave, uma mulher com um trêmulo na voz. Eu falei, que voz é essa? Pior. Subi as escadas, assim, a igreja, a estrutura parecida com essa, subi as escadas. Quando eu apontei, lá no fundo do templo, que eu olhei para frente, eu falei, não, cantando com playback, no tom. Eu falei, Jesus, tu és soberano. Acabou o culto, eu não tinha outra coisa para fazer, eu não sei falar com ela. Eu falei, minha filha, o que aconteceu? Fala para mim. Ela falou, eu orei. Depois daquela nossa conversa, eu orei. E eu falei para Deus, se é isso que o Senhor tem para mim, o Senhor precisa dar um jeito. Porque eu já fiz a minha parte e não funcionou. Ela falou que depois daquele dia começou a desenvolver, afinou. Outra pessoa, eu vi milagre uma vez. Então, não quer dizer que não possa acontecer de novo. Mas se não acontecer com você, é porque Deus está querendo te levar para outro ministério. Porque precisa ser específico, irmão. Não tem como. Né? Assim como outros ministérios também são específicos. Por exemplo, a pessoa para trabalhar na recepção da igreja, no acolhimento, a pessoa que recebe, ela tem que ter um sorriso no rosto. Né? Se a pessoa tem um cadeado na boca, não dá para ser desse ministério, porque a pessoa que fica lá recebendo, ela tem que receber, ainda mais numa igreja onde os pastores são assim, né? O tempo todo. Tem que ser a cópia do pastor. Então alguém que... Quero ser da recepção. Quero ser do acolhimento. A pessoa entra na igreja e sai de ré. O quê? Então, alguns ministérios da igreja, alguns serviços, têm coisas muito específicas, e a música é uma delas. Tá? Então, com isso, a gente precisa só crescer e entender isso. Não é vergonha nenhum você dizer assim, o seu ministério não é esse, seu serviço é o outro. Se você é servo, isso não vai te incomodar, porque você vai servir. Agora, se você está fazendo para si mesmo, porque você quer, porque isso vai promover você, aí vai fazer diferença. Entendeu? Então, fica a dica aí. Outra coisa, tinha organização, o ministério de música tinha organização. A Bíblia diz que Davi estava ligado com 3, que era Asaf, Emã e Jedutum. Os 3 tinham outros ligados a eles, que dirigiam outros. Tinha uma organização. Outra coisa, existia uma hierarquia. Davi dava a palavra de comando. Quero que ministre, esse mês nós vamos falar sobre a grandeza de Deus. Asaf falava assim, beleza. Tem 3 canções sobre a grandeza que eu vou fazer a relação. Você entende isso? Aquilo, o pastor diz assim, hoje o culto, irmãos, vai ser sobre o Espírito Santo. Quero músicas de adoração falando sobre o Espírito Santo. Aí o ministro, não, mas Deus falou comigo essa semana. É só celebração hoje. Peraí. Tem que ter uma ordem. Tem que ter uma hierarquia. Alguém está dando direcionamento. E a Bíblia diz assim, Davi dava o direcionamento profético. Emã, Jedutum e Asaf recebiam isso e repassavam isso para suas equipes. Então a coisa funcionava assim. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Essas pessoas precisam ser tecnicamente preparadas para a função, gente. Músico tem que ler partitura. Músico que lê e não ouve, ou ouve e não lê e não escreve, é semi-analfabeto. É a sua linguagem, esse é o seu ministério, você precisa se dedicar. Não tem história, não tem conversa. Eu leio, mas não escrevo. Não, eu ouço, mas não leio. Eu só sei tirando. Não, irmão, se dedica. Deixa eu contar uma coisa para você. No século passado, que eu sou do século passado, a gente, para ter o que vocês têm hoje na internet, a gente tinha que ir para uma rua em São Paulo chamada Teodoro Sampaio. É o paraíso dos músicos. Paraíso. Eu, quando ia para lá, passava o dia inteiro. Chegava 8 horas da manhã e ia embora 8 horas da noite. Era o paraíso. O meu primeiro CD importado que eu comprei, quando era baixista, custou, naquela época, R$50. O que equivaleria hoje a uns R$220, pelo menos. Um CD importado. Hoje, você, com um clique, você tem a banda que você quiser, o professor que você quiser, num clique. Então, não me diga que não dá para fazer melhor. Não me fale isso. Num clique você estuda com quem você quiser hoje, de graça. Eu quero ver como é que
o Corey Henry toca teclado. Eu quero assistir uma aula do Corey Henry. Cadê os tecladistas da igreja aqui? Levanta a mão. Tecladista? Conhece Corey Henry? Então procura. Procura depois que o cara é uma fera. É uma fera. Cristão. Né? Tem uma banda chamada Apóstolos do Funk. Funk, soul music mesmo, raiz. O cara é uma fera. Entendeu? Hoje eu tenho na mão. Qualquer coisa que eu quiser. Cara, eu quero acessar uma live nos Estados Unidos. O professor dando aula ao vivo. Eu clico e aparece o cara dando aula nos Estados Unidos. Eu vejo de graça aqui. Então não me diga que não dá para fazer. Se na minha época, no século passado, a gente já não aceitava isso, agora muito menos. Tá? Então vamos para cima aí. Eram pessoas preparadas no conhecimento de Deus. Então, tecnicamente, mas eram preparadas no conhecimento de Deus. Por quê? Quando dizia assim, ó, Emã, Asaf e Jedutum profetizavam com lira, com símbolos e com harpas. Cadê os bateristas da igreja? Sabe o que é símbolo ou não? Sabe? Sabe símbolo? 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 Então, essa daqui vai de graça. Como chama isso aqui? Hã? Tem alguma semelhança? Chimbal, símbolo, símbolos. Símbolos são pratos. Então, já naquela época já tinha. Louve ao Senhor com símbolos altissonantes. Está falando com o quê? Com os pratos maiores. Os pratos que fazem mais barulhos. Hã? Essa aí foi de graça, hein? Essa aí. Tá? Então, era isso, galera. Já tinha harpa, já tinha órgão, já tinha alaúde, já tinha bateria, já tinha percussão. Já tinha tudo, a gente não está inventando nada. Se marcar toca, os caras tocavam muito mais que nós. Muito mais. Porque a exigência era muito maior. Então, o que eles faziam? Eles profetizavam com seus instrumentos. Então, o cara tinha que manjar muito da palavra. Tem esse negócio de músico não ouvir palavra. Né? Isso aí já acabou. Isso aí no começo do século passado acontecia. Hoje não pode mais. Da hora da palavra, o cara vai tomar um café, vai para a cantina, né? Aí sobe mascando chiclete. Ah, mas aí não dá, né, velho? Né? Eu vou falar, não estou falando da igreja aqui, não. Eu fui líder de música na minha igreja. Eu tinha que ir para cima da galera, porque a galera... Você entendeu? Então, o que acontece? É que a gente ou tem uma coisa ou tem outra. Deus precisa nos dar graça para ter as duas. Olha o que é isso aqui, ó. Qualidades técnicas importam, sim. Diga comigo isso. Qualidades técnicas importam, sim. Cara, você tem que cantar muito bem. Você não tem que cantar só bem. Você tem que cantar muito bem. Você não tem que tocar, mas... eu dou minhas notinhas. Não, como assim, velho? Eu dou minhas notinhas? Não, você tem que tocar. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que conhecer de harmonia. Você tem que conhecer de arranjo. Eu dou minhas notinhas. E isso, deixa eu dizer uma coisa. Olha o que diz 1 Samuel 16:16. Permita que procuremos um bom músico para tocar harpa sempre que o espírito maligno te afligir. Ele tocará música para acalmar o Senhor e o fará sentir-se melhor. Está bem, respondeu Saul. Encontre alguém que saiba tocar bem. Irmão, sabe por que isso? Porque tocar mal, irmão, endemonia as pessoas. Quando você toca mal, os irmãos saem pior do que entraram, gente. Não pode, tem que tocar bem. Tocar bem é que tira espírito maligno. Tocar mal, põe espírito maligno. Os irmãos saem nervosos daqui. Entendeu? O cara errando tudo. Erra a introdução, erra o meio, erra o tom. Não dá, gente. Isso aí acaba com o culto. Vocês sabem como chama isso aí? Louvor esfria culto. Você entendeu? Ah, pastor, mas e o secreto? Não, o secreto faz toda a diferença. Mas o secreto sem tocar direito também, irmão, não funciona nada. Tem que ser as duas coisas. Você entendeu? Você tem que passar tempo tecnicamente se preparando, ensaiando, caprichando. Procura timbre, né? Guitarrista, violonista, tecladista. Tem que procurar timbre. Tem que desenvolver. Não tem como.
Não, busca timbre, estuda, vai na internet, pergunta, dá um jeito. Você entendeu? Reverb na guitarra. Uau, worship, reverbinho. Puxa, delay, cara, que delícia. Entendeu? Aquele delayzinho que você vê, oh, meu Deus do céu, imagina um delay santo. Saiu do secreto, põe um delay santinho aqui, na guitarra, gente. Isso é coisa magnífica, do eterno isso, tá? As duas coisas precisam acontecer. Então, o que a gente aprende aqui? Que a questão cultural do ensino de música no Brasil é ruim. É ruim, tá? E a gente precisa mudar isso com a cultura do reino. Por quê? Porque a gente tem aqui a cultura do mediano. Aprendi 3 notinhas, já dá para tocar 10 hinos com isso aqui, vem tocar, mano. Né? Na terra de cego, quem tem olho é o quê, irmão? Caolho. Entendeu? Mas a gente, cara, não tem ninguém. Agora eu tenho um cara que toca 3 notinhas, vem ele. Aleluia por ele. Só que o que a gente erra é que a gente para aí. Esse é o problema. De trazer o cara que está começando para tocar, Davi também fazia isso. Os mestres e os discípulos estavam juntos. O problema é que a gente vem e continua mediano 20 anos. Esse é o problema. Você entendeu? Isso é o problema. Vir enquanto está iniciando, normal. Maravilha. Tem que fazer mesmo. Incentiva. Isso dá um gás. Entendeu? Colocar 2 gerações juntos tocando dá gás. Agora, o problema é não continuar crescendo. E a gente, no Brasil, a gente já tem um problema cultural. Assim, o ensino de música é ruim. Então, a gente tem que sair fora disso aí. O que mais? A cultura de ensino de música na igreja, ela pegou essa cultura mediana. Entendeu? Pessoas que tocam instrumento harmônico não conhecem a harmonia. Pessoas que tocam instrumento de percussão não leem partitura. Pessoas que cantam não estudaram canto. Percebe isso? Ou quando estudam de forma mediana. Não se dedicam. Aí a gente fica ali na cultura do mediano. E não vai atingir excelência desse jeito. Então, a gente precisa romper com essa cultura. E aí, o 4º ponto que eu quero abordar aqui é que a dificuldade em juntar alguém que toque bem e que seja espiritual. Muitas vezes, a gente, como líder do louvor, a gente tem que fazer uma opção. Cara, o cara é um tranqueira, mas é o único que eu tenho. Senhor, perdoa ele e eu junto, deixa o cara tocar. Você entendeu? Ou então você tem um cara que é espiritual, mas não sabe tocar uma nota, mas acerta um tom da música. Mas é um espiritual, santo, santificado, mas não sabe tocar. E aí a gente... Ei, voltou. Falei que ele ia me impedir. Né? Então, como mudar essa realidade, irmãos? Que, pelo amor de Deus, gente, isso precisa mudar. É isso aqui, ó. Isso aqui já é o início de uma grande mudança. Toda vez que a gente se reúne para aprender, a gente vai crescendo. Né? E como a gente já ouviu que isso já vinha acontecendo, e nós vamos intensificar isso agora. Isso precisa ser uma cultura no nosso meio, cultura do crescimento, cultura do ensino, cultura de sair do mediano. Você precisa romper com isso, né? Às vezes a gente fica às vezes chateado quando alguém fala de medíocre, mas medíocre está falando dessa cultura mediana. Precisa romper com isso e ir para a cultura de excelência, entendeu? E assim, sem ser dodói. Né? Não dá para ser dodói. No ministério de música, irmão, não dá para ser dodói. Né? Por que não dá? Porque imagina, eu vou corrigir o irmão, falar que ele está desafinado, eu tenho que falar como? Irmão, você está subtonando em outro tom, você está harmonizando em outro tom. Não, eu tenho que falar, irmão, desafinou, vamos corrigir. Né? Eu ensaiei coral, irmãos, muito tempo na igreja, muito. Eu fui da igreja Assembleia de Deus, eu ensaiei coral sênior da igreja. Então tinha as irmãs que tinham idade de ser minha avó no coral. E para eu falar para essa tiazinha lá do coque, cabelo branco que estava desafinado, eu tinha que arrumar um jeito. Não dava para deixar o coral desafinado. Eu tinha que dar um jeito. Eu falei assim,
Irmã, ó, vem aqui um pouquinho mais para cá. Eu vou pôr uma outra irmã aqui perto da senhora para ajudar, porque a sua nota está baixa um pouco. A senhora entende? Ela, não, meu filho. Então, mas deixa a fulana sentar aqui do seu lado. Não sabia nem que eu estava mudando, mas eu estava mudando, precisava dar um jeito. Entendeu? Quando a gente tem um time mais novo, dá para você falar assim, fulano, ó, desafinou um pouco aí, está baixa a sua nota, vamos harmonizar melhor isso aí. Ó, essa nota do acorde está errada. Então não dá, no ministério de louvor não dá para ser dodói, gente. Né? Ou, né, vou pegar um pouco no pé do guitarrista, que só tem um aqui. Tem mais guitarrista fora ele aqui ou não? Tem? Cadê? Levanta a mão aí, gente. Assume aí isso. Assume. Assume. Então, tá aqui, ó. Cara, essa linha de guitarra aí tá ruim, velho. Não tem a ver com estilo. Nós estamos tocando um worship e você está fazendo um riff de soul music, mano. Não rola isso aqui. Tem que mudar isso aí. Ah, não sei fazer, então vai estudar. Você entendeu? Porque a música, ela passa por isso. De repente, ó, vou só dizer uma coisa para vocês. Hoje o que mais se canta, o estilo musical que mais se canta nas igrejas hoje é o worship. Você sabia que isso oficialmente se tornou um estilo de música? Não. Ou sim. O worship se tornou um estilo. Tanto se tornou um estilo que tem uma linha de pratos. O worship hoje. A fábrica entendeu isso e falou, não, tem que lançar uma linha de prato específica para o worship. Assim como tinha de heavy metal, de funk, de soul, de rock pesado, agora tem uma linha de prato, onde a liga do prato é diferente, o som do prato é diferente, o tamanho do prato é diferente. Cara, se o comércio já entendeu que o worship é um estilo, só os crentes que não entenderam ainda. Você entendeu? O cara quer tocar o worship do mesmo jeito que tocava soul music. E esses irmãos, vim para ti. Ah, cara, tá de brincadeira, mano. Não, mano, não dá. Estudar estilo, estudar timbre, entendeu? Pra cima, gente, pra cima. Deus está nos chamando para ir para um outro nível. Isso abençoa. Ó, tem uma frase que eu gosto muito que ela diz assim: a excelência glorifica a Deus e abençoa as pessoas. Quanto mais a gente for excelente, mais as pessoas vão se sentir abençoadas. Eu consegui atrair pessoas que elas vão vir por causa da excelência e vão ficar por causa de Jesus. Você entendeu? É esse o esquema. Cara, coisa tão excelente que a pessoa fala assim, cara, nunca vi uma coisa assim, igreja? Eu vou entrar. Aí entra, aí Jesus fala com ela. Aí ela não vai ficar por causa da música, ela vai ficar por causa de Jesus. Mas ela entrou por causa da música. Você entendeu? Então, Deus está nos chamando para isso. Então, como mudar essa realidade? Gente, estudando. Se dedicando no secreto, estudando a palavra, estudando música, estudando para valer. Entendeu? E aí, como um todo, a gente vai crescendo. O líder do louvor precisa estudar, o ministro do louvor precisa estudar, o líder da banda precisa estudar, os músicos precisam estudar. Porque quando a gente vai fazendo isso, a gente vai crescendo, crescendo. E isso vai ser legal, pastor, porque daqui uns dias os meninos vão estar... Pastor, a gente precisa tocar com VS. Aí vai vir esse mistério para o senhor aí. O que é VS, pastor? VS é assim, a banda, por exemplo, a banda aqui, a gente não tem todos os instrumentos, mas hoje já existe assim, uma gravação disponível na internet, você compra, que ela tem os instrumentos que faltam aqui. Então a gente solta, é como se fosse um playback para a banda. Aí vem aqui, ó, os músicos tocam com fone, aí vem o metrônomo no ouvido do batera, eles tocam em cima, certinho. E aí, a gente não tem violino, mas no playback tem violino. Nossa, Ministério de Louvor completão. Por quê? Ei! Por quê? Porque a gente cresceu. Entendeu? Então, galera, vamos para cima, que Deus tem coisas maiores, coisas novas, coisas mais excelentes para nós, e nós vamos alcançar. Eu tenho certeza que a próxima vez que eu vier aqui vai estar todo mundo aqui, ó, com foninho, tocando VS aqui, ó. Lá na igreja a gente toca assim. Primeira vez que eu quis colocar metrônomo no ouvido do baterista, ele quase bateu em mim, e eu já era pastor da igreja. Bravo, tem que tocar, não? Literal. Vamos tocar com esse negócio aí. Eu estudo, mano. Que eu não atraso nem adianta. Aí eu colocava o metrônomo, então toca igual lá. 2 compassos e já estava correndo. Ou estava atrasando. Não tocava uns 4 compassos igual. Aí põe o metrônomo no ouvido, ó, do começo ao fim, o mesmo andamento, mesmo ritmo. Que legal.
Hã? Então, lógico que isso vai dar um trabalhinho a mais, pastor. Talvez comprar um sistema de fone, que existem vários, que são bons e não são caros, mas isso vai dar um up, entendeu? Vai para cima. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho certeza que quando vocês chegarem nesse nível, o pastor não vai se negar a investir. Tenho certeza disso. Conheço ele. Agora, também investir para o negócio não usar, aí também nem eu, que sou mais bobo. Você entendeu? Cresce para você ver, estuda para você ver. Funciona. Pastor, vem assistir um ensaio nosso aqui. Coisa redondinha. Pastor, o que você acha da gente investir num sistema de VS? Aleluia. Hã? Você entendeu? É isso aí, gente. Que Deus abençoe. Né? É isso que eu queria repartir com você. Tudo isso é bíblico, tudo isso é maravilhoso. E a gente precisa ir para cima mesmo. Tá bom? E eu vou? Sigo? Eu começo da outra? Aleluia. É que já vou começar outra palestra, mas é que a introdução é minha. Aqui. Peraí. Aspectos práticos do Ministério de Louvor. Então, nós vamos falar agora da equipe de louvor como aspectos práticos, tá? Quais funções a gente tem aqui no Ministério de Música Local? Vamos ver. Nós temos os líderes, o líder dos músicos, né? O nosso amado aqui. Como é seu nome, querido? Que está responsável hoje pelas escalas, né? Já conversei com ele pelas escalas, pela intercessão, mas não atuando diretamente nos arranjos, né? Já me deu essa dica, então. Tem a nossa irmã Gisele lá, né? Que está também na organização aí de todo o grupo. Espera aí. No vocal também, né? E aí, a gente tem, irmãos, uma hierarquia que precisa funcionar na prática. Precisa funcionar. Como é que funciona essa hierarquia no Ministério de Louvor? Deus, cuidando de toda a igreja, fala com o anjo da igreja. O pastor e a pastora são do Ministério de Louvor. Sem abrir a boca aqui, eles já são do Ministério de Louvor. Que a igreja precisa funcionar na batuta deles aqui, entendeu? Não dá para a gente desafinar com o que Deus deu para eles. Tem que estar junto. Então, se Deus deu um direcionamento para o culto, irmão, não importa que nós gastamos 15 dias ensaiando. Se Deus mudou 1 hora antes do culto, nós vamos junto. Chegou aqui 1 hora antes do culto e falou, irmãos, muda todo o repertório. Hoje Deus mandou fazer assim, assim, assim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vai, porque vai dar certo. Vai. Por quê? Porque eles são os ministros de música da igreja. Sem cantar uma nota, a coisa está na mão deles. Quando vocês entenderem isso, a coisa vai fluir. Fala para mim, Hilson. O que é que a Hilson canta? O que o pastor Brian prega. É a visão da igreja. Que Deus dá ao Brian é o que o Hilson canta. E explode. Mas Deus deu aquela visão, aquele direcionamento, aquelas palavras a quem? Ao pastor da igreja. Entendeu? Então, aqui começa a hierarquia. Os pastores da igreja. Depois, a gente tem o ministro de louvor. Eu estou falando de uma hierarquia geral, tá? Pode ser que aqui seja um pouquinho diferente, mas vocês vão entendendo. Ministro de louvor, que é quem está responsável em ministrar a igreja, está à frente com a igreja. Toda a banda, gente, que está atrás, tem que sustentar o ministro de música. Mas se o ministro de música errar, a banda vai com ele, erra com ele. Não pode, a gente não pode rachar no meio do louvor, entendeu? Então, vamos supor, vou falar um instrumento que não tem aqui, só para ninguém se sentir ofendido. O cara do trombone está aqui, não tem trombone aqui não, né? Então, beleza. Então, o cara do trombone está aqui. A gente ensaiou as entradas, tudo. E o ministro, na hora, ele, sei lá, deu um chute nele lá na mente, ele pensou, viu a criança caindo lá, ele desviou a atenção e errou o mapa da música. Aí o trombonista está aqui assim, aí o ministro erra, o trombonista. Aí, na hora do culto. Você entendeu? Não, irmão, a gente está junto. Você tem que dar o suporte para o cara aqui. Depois do ensaio, depois no feedback, aí a gente quebra o pau lá em amor. Né? Quebra o pau com respeito e em amor. Depois, na hora, a igreja tem que ser abençoada. Esse é o propósito. Eu vou glorificar a Deus e vou conduzir a igreja. É isso aí. E depois a gente se acerta. Entendeu? Não pode haver esse rompimento na hora do culto. Os irmãos estão olhando, aí agora vou falar um outro instrumento. O cara do bandolim, vai, pronto. O cara do bandolim está aqui assim, ó. Aí o back vocal erra.
Não, gente. Mesma visão, mesma direção. Nós estamos ministrando a igreja está aqui conosco. Pois não. 55% da comunicação é o corpo que fala, tá? 55% da meditação é o corpo. Então, você está falando muito. Imagina isso, gente. A igreja olhando vocês, um assim, o outro assim. E o ministro aqui suando, gotas de sangue quase, para ver se a igreja recebe alguma coisa. Mas a equipe tem que ajudar. É um time. Aí funciona. Quando a gente entender que a gente é um time, aí vai funcionar. Então eu tenho o ministro de louvor, tenho os pastores, o ministro de louvor, o líder de banda. Eu não sei se aqui vocês funcionam, como cada banda tem um líder para o dia. É importante que tenha, tá? Muito importante. Se não tem, para a escala do dia, que a banda tenha um líder. Por quê? Porque a banda precisa de comando, né? Quando a gente estiver usando fone, esse comando pode ser dado no microfone que ninguém ouve, só eles. Então ele vai falar que o diretor da banda vai falar assim, volta no refrão. Refrão agora. Aí todo mundo volta no refrão. Vamos para a introdução agora, o interlúdio, vai, interlúdio, cresce. E ele está dirigindo a banda aqui, está todo mundo ouvindo no fone. Caso não tenha isso, a gente tem que crescer na nossa comunicação visual. Então imagina que o líder da banda seja o tecladista, ele está ali, então eu estou daqui, eu tenho que estar com ele aqui, estou aqui na igreja, ligado no céu, mas eu estou aqui com ele. E você assim, volta na cabeça. Pô, já sei que é no começo. Começo. Aí ele, cresce. Aí, solo. Né? Aí eu vou junto. Certo? Então, tem que ter essa interação. Por quê? Porque a gente está junto para apoiar o líder de louvor. Então, se ele repetiu 5 vezes a primeira parte, não foi assim, 5 vezes. Na hora do culto, faça isso, não. Mata o seu pastor de vergonha, não. A líder de louvor vai suar gotas de sangue aqui e não vai ministrar nada. Tá? Então, é importante ter um líder na banda para o dia, para ir dando esses toques. Né? O líder da banda, ele vai dirigindo a banda para apoiar, é alguém que está a serviço do líder de louvor. O líder da banda, ele não está a serviço de si mesmo e nem a serviço dos músicos. Não, eu sou do time dos músicos, que os cantores, os caras nem lê partitura. Dá licença, vamos nós aqui, o sindicato. Né? Sai dele, que você sabe que o cara que desceu lá era tecladista, não é brincadeira. Ela não, é percussionista. Você já leu isso aí ou não? Que ele tinha tambores no próprio corpo? Você era anjo, querubim ungido. Os seus engastes e os seus tambores foram entalhados no seu corpo no dia em que vocês foram criados, que você foi criado. O cara tinha tambor no próprio corpo. Imagina isso, ele andando e... o cara era muito orgulhoso. Né? Caiu. Então não seja orgulhoso. Sirva a irmã. Fica trabalhando para si mesmo. Então o líder da banda, ele não vai trabalhar para si mesmo. Ele vai trabalhar com os músicos para servir a líder de louvor aqui. Ou o líder de louvor que tiver no dia. Mesmo que o cara estiver errando, gente. Depois você acerta isso. Sirva ele. Né? O cara às vezes ficou nervoso, errou o tempo. Serve a pessoa. Faz de tudo para ele se sentir apoiado. Depois você acerta isso. Tá? Então fica a dica. E vocal e músicos liderados. Tá? Então é importante que essa hierarquia trabalhem junto em função do quê? De que a igreja seja ministrada, de que o Deus seja glorificado por meio da adoração. É isso aí, essa é a dinâmica. Tá? E aí para o repertório, eu chamo você agora, Paula, para o repertório. Vem para repertório, então a Paulinha vai falar. Nós já falamos um pouquinho sobre repertório, mas a gente eu vou só citar os tópicos, até por conta do horário, né? A gente já está aí num horário já perto do nosso almoço. Repertório, o Luciano até citou aqui sobre ele estar debaixo da direção pastoral, né? Porque ele fica alinhado com aquilo que está sendo ministrado para a igreja. Então, eu vou só citar. De acordo também com o direcionamento doutrinário da igreja. Isso faz muita diferença. Lembro que tinha algumas vezes que eu escolhi algumas músicas e o pessoal indicava muito na época músicas do Renascer Praise. No geral, as músicas do Renascer Praise
músicas que dá para cantar com todos, mas tinha alguns pontinhos que às vezes não batia com aquilo que a gente cria doutrinariamente na nossa igreja. Então, eu falei, olha, isso aqui não dá para a gente cantar. Por quê? Porque destoa, não estamos criticando, ou porque os irmãos creem dessa forma. Tá? Então, quando a gente fala de pontos doutrinários, é isso. Tá? Então, qual é o ponto, como que é a doutrina da igreja? Então, não adianta eu cantar uma coisa que está, né, está em alta, é uma música que está super famosa, mas não está batendo com o ensinamento que a gente tem aqui. Então, o repertório, a gente tem que fazer esse filtro. Tá? A outra questão não tem a ver com o meu gosto pessoal. Então, às vezes, como ministro, eu gosto de Morada. Então, eu só vou cantar as músicas do Morada. Não. Lembrando da pluralidade, lembrando que nós estamos trabalhando com vários públicos, lembrando que tem uma pessoa nova, tem uma pessoa de idade, que aquela música ela não vai fazer tanto sentido. E é interessante que a música ela tem isso. Todos nós, né, estamos aqui em gerações diferentes, mas tem músicas que, quando a gente ouve, parece que toca diferente na gente. E cada geração tem isso. Então, às vezes uma música que toca uma geração mais jovem não é a que toca o idoso. E às vezes o que toca o idoso não é o que toca na mais jovem. Aquela música lá do... Ele abriu mão de sua glória. Como é? Tornou no madeiro por mim, salvou, curou. Conhece essa música? E como é que fala que eu deixei as sandálias e como é? E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças. A gente foi fazer uma despedida de um missionário, lá o envio do missionário, e aí a gente foi cantar essa música. O pastor Isaías olhou assim, pastor da igreja, porque a gente cantou metade da música assim, amém, amém. A galera mais nova, tudo assim. O pastor Isaías olhou, amém, amém. Aí pediu outra música, que para ele fazia mais sentido, e para a igreja faria mais sentido, aquela lá. Não, aquela outra, como que é? Aquela, lembra lá? Ele tem uma outra de envio que fazia muito mais sentido, parou na hora, você cantou uma vez e meia, assim, amém, amém. Vamos cantar outra. Aí cantou outra na hora, porque a igreja estava assim, ó. Só a galera mais jovem que estava entendendo o negócio. Entendeu? Aí ele já deu outra direção, o ministério foi com ele. Nossa, está vindo na minha mente some. Eu vou lembrar, até o final eu vou lembrar da música, que é uma música da Renascer Praise. Não sei se vocês lembram. Que envia-me a mim, vou para onde o teu vento soprar. Aleluia! Você vê que é interessante, as duas canções têm o mesmo tema, só que toca diferente, por quê? Por conta das gerações. Então, isso tem que ser considerado, né? Muito bom exemplo. E, como já foi falado, não é apenas para uma geração. Então, principalmente, né, a gente tem que ter esse cuidado de conhecer. Né? Eu, quando estava no Ministério de Música, eu ouvia todos os estilos. Eu conhecia desde lá do Vencedores por Cristo, né, Asaf Borba, Ademar de Campos, mas eu também ouvia Morada, ouvia outros estilos, né, e outros mais Alessandro Vilas Boas e outros, porque estava inteirado. Então, se alguém cantava a música, eu sabia, eu conheço, é fulano. Eu conheço, é ciclano. Porque tem que ter essa gama, né, bem ampla aí. Beleza, gente? Agora vamos falar um pouquinho sobre o ensaio. Como é o ensaio do Ministério de Música? Que é uma coisa bem prática, né, que nós estamos aí o tempo todo fazendo, se preparando para a ministração. Para fazer um bom ensaio, eu destaquei aqui que nós temos que ter planejamento, que é um erro que nós cometemos. Qual é o erro? Nós viemos para o ensaio e achamos que começa ali. Só que não começa ali. Antes do ensaio, tem o planejamento do ensaio. Então, quando um ensaio está desorganizado, não sei o que vai ensaiar primeiro, eu não sei qual é o grau de dificuldade, quais os trechos que eu tenho que passar. Aí, qual é a música mesmo que a gente vai fazer, gente? Eu acho... Já está claro que não teve planejamento. Então, quando eu ia começar um ensaio, eu combinava isso com os regentes lá nossos. Então, quais as músicas que nós vamos ensaiar?
Ah, vamos ensaiar tal, tal e tal. Ok. Qual é o grau de dificuldade dessas músicas? Ah, tá, a música tal tem um grau de dificuldade maior, então nós vamos começar por essa daqui. Solistas, ministros, eram avisados antes. Então, por exemplo, fulano vai fazer o solo de tal música. Então, antes do ensaio, fulano, você vai fazer o ensaio. Então, já estuda, se prepara. Na hora do ensaio, não é ficar caçando, ele se achando na hora para poder fazer. Não, ele já tem que saber antes, né? Então, outra coisa, definição de tonalidade. Às vezes, nós vamos cantar a música tal, aí passo o áudio para todo mundo. Mas, às vezes, o registro vocal daquele time não alcança, fica muito alto, fica muito baixo. Vocês já perceberam isso? Às vezes, a música é um homem que canta, aí fica muito grave. Ou é uma mulher, então fica fora de tom. Então, uma coisa que nós fazíamos lá na nossa igreja era adequar a tonalidade da igreja. Tá? Não é porque está no áudio de referência que precisa cantar naquele tom. Então, nós definimos, não, nós vamos fazer em tal tom, nós vimos que fica bom para o Ministério de Louvor, para o arranjo que a gente vai cantar, e também para a igreja. Então, vai ser no tom tal. Isso não se fazia na hora do ensaio, é antes. Tá? Então, normalmente, o líder vocal com o líder instrumental combina isso, né? Vê a tessitura, fazia os testes. Eu fazia isso com o Leandro na época que estava liderando. A gente testava, não, essa textura fica legal. Já pensava qual seria a inversão que a gente ia trabalhar das vozes. Vai ficar uma inversão mais aguda, uma inversão mais grave. Então, tudo isso tinha que ser combinado antes, que tem a ver com planejamento. Definição de mapa, né? Quem sabe o que é mapa aí? Levanta a mão. 4 pessoas. Qual é o outro nome, amor, que a gente usava? O mapa. As partes da música. Quem sabe? Tá, então vamos lá. Toda música, ela tem uma sequência, certo? Tem uma parte que começa, depois tem um refrão, às vezes tem uma parte que é diferente do começo e do refrão. Isso nós chamamos de mapa, que é o quê? O direcionamento. Aonde volta? Nós voltamos no refrão, canta a parte A, né, que normalmente, depois vem o B, que normalmente é o refrão, a parte C, volta no B de novo, volta no C. Tudo isso é o quê? É um mapa para direcionar qual vai ser o formato que a música vai ser cantada. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa fez uma gravação ao vivo que a música teve um mapa que durou 15 minutos. Às vezes não é funcional para o culto, porque às vezes o tempo de louvor do culto é 15 minutos. Eu cantei uma música e acabou o tempo. Então, nós definíamos qual era o mapa que nós íamos cantar na nossa igreja. Né? O mapa mais adequado, não vamos repetir 3 vezes a parte A, nós vamos fazer só uma, depois a gente já vai para o refrão. Tal. Então, essa definição é antes do ensaio também, entre os líderes, para que chegue na hora e não fique. Que parte que volta agora mesmo, gente? Né? Ou então todo mundo, a banda vai para o refrão e o vocal vai para a parte do começo da música. Então, isso demonstra uma falta de planejamento. Então, para que o ensaio seja bem funcional, bem dinâmico, isso precisa ser combinado antes. Definição de arranjos também. Né? Hoje é muito comum ter várias versões da mesma música. Várias pessoas cantaram. Né? Por exemplo, aquela música Impressionante. Tem várias versões, várias letras, vários arranjos. Então, qual vai ser o que nós vamos cantar aqui? Vai ser tal. Ok, então nós definimos agora que vai ser o mapa tal. Nós vamos fazer tal arranjo, para que haja uma uniformidade, todo mundo comece a ouvir, aprender a música dentro do mesmo mapa, né, do mesmo arranjo, certo? Também uma coisa que é legal é a transição, combinar a transição das músicas. Né, o que seria isso? Para que o louvor fique bem fluido, se você observar, comece a observar alguns ministérios de louvor bem excelentes, você vai perceber que ele sempre tem uma transição. Oi? Já quer fazer na prática, gente. Então, estamos lá cantando, tá? Combinei antes aqui, então não ensaio. Então, a gente vai... Nessa ministração, eu vou juntar 2 músicas. Então, eu estou... Só Tu és santo. Só Tu és santo.
outro como tu, não há outro como Jesus. Grande é o Senhor. Tá? Um exemplo que estou dando. Então, eu combinei antes. Não precisa falar toda vez, vamos parar a música, vamos começar de novo. Vamos parar a música, vamos começar de novo. Então, às vezes, essa continuidade não quebra, né? Não faz uma quebra entre uma música e outra. Ou então, poderia entrar já no refrão direto. Queremos o teu nome engrandecer. Tá? Então, observa algumas ministrações ao vivo, vocês vão observar isso, que tem transição de uma música para outra, né? Tem uma transição maravilhosa, né, que a gente ouviu recente do Israel Houghton, que ele canta, até a gente está fazendo essa versão lá na igreja. Como que é o... Você lembra? Não é essa não, a outra, que é... Te damos nós. Te damos glória. Mas a outra que está cantando é a Sei que fará outra vez. É que eu não estou lembrando o trecho agora que junta as duas partes. Mas se vocês procurarem na... Sei que fará outra vez. Abriu o meio. Sabe essa canção? No impossível, eu creio que... Conhecem? Sei que fará outra vez. E aí eles fizeram um ralentando no meio da música. Te damos glória, Senhor Jesus. Gente, você está ouvindo a música e fala, meu Deus do céu, desmaiei. Estou no céu. Mas isso é o que? A musicalidade. Fez a transição de uma música e outra. Apresentou o trecho de uma outra canção. Sabe? Então, tudo isso é planejamento antes. Tá? Não dá para fazer isso no momento do ensaio, combinar ali. Claro que a gente pode criar também, né? A gente usava muito para fazer isso. Ouçam essa versão, vocês vão amar. Pelo menos eu gosto muito dessa versão. Ok? Aí nós temos também, antes do ensaio geral... Não sei como vocês fazem aqui, tá? Pode ser até que eu esteja falando uma coisa que vocês já fazem. Mas o ideal é ter ensaios separados de vocal e instrumental e depois o geral. Tá? Por quê? Porque no ensaio vocal você vai trabalhar algumas coisas específicas, no ensaio instrumental vai ser outro. Então, se faz tudo junto, aí um fica esperando. Aí está acertando lá a batera, está acertando a introdução, e os cantores estão aqui ociosos, esperando. Ou o contrário. Né? Não pegou a voz, aí está passando aquela voz, aí o instrumental está esperando. Então, para ficar funcional, era também uma outra estratégia que nós usamos lá na nossa igreja. Ensaio vocal, ensaio instrumental, define arranjo, passa a voz, passa a introdução. Quando junta, aí faz a conexão entre as vozes e o instrumental. Legal? No ensaio vocal, as dicas... Agora vamos deixar algumas dicas para ensaio vocal e outras para instrumental, para a gente finalizar aqui. Ensaio vocal. Ter alguém com mais conhecimento para liderar o ensaio. No caso aqui, a gente já tem, né? Aqui na igreja local. Lá vocês têm, no Aê Carvalho? Tem. Lá tem também. No Parque Cruzeiro, legal. Então, ter alguém com mais conhecimento para liderar o ensaio vocal. Áudios de referência. O WhatsApp facilitou muito, né? Eu fazia kits de ensaios, meu Deus do céu, era suor para poder gravar as vozes. Hoje a gente faz isso num áudio de WhatsApp, que é muito fácil. Então, o legal é ter áudios de referência para que a gente possa estudar essa música, né? Então, tanto da música que vai ser cantada, como também da questão vocal mesmo, dos naipes, né? Soprano, contralto, né, o tenor, e aí a gente poder ouvir, memorizar e reproduzir aquilo na hora do ensaio. Vocês já fazem isso? Sim, não? Como que é? Não? Fazem? Aqui na igreja vocês fazem isso? Vocês trabalham com vozes? Não, pastor? Trabalham? Vocês já usam esse sistema? Não?
Legal, muito bom. Exatamente. Porque às vezes nós fazemos a voz intuitivamente, né? Só que quando eu tenho um áudio, por exemplo, numa escala, uma pessoa cantou, na outra escala vai ser outra. A gente faz o mesmo arranjo. Não que a pessoa faz porque só ela sabe fazer, tá? Então, isso é muito legal. A gente tem kits de ensaio. Hoje a gente sobe isso tudo no Drive, no Google Drive, está tudo separado por pasta. Por exemplo, tal música, já está todas as vozes ali com a letra. Está muito na mão hoje, né, gente? Coisa que a gente fazia, meu Deus do céu. Hoje está muito mais facilitado. Era artesanal, exatamente. Certo? Ter as tonalidades, né, das músicas, como eu já comentei. E não da gravação, porque, ensaiamos no tom da gravação, chega na hora é outra tonalidade. Muda totalmente. Muda a emissão, muda a inversão vocal. Então, preciso já ensaiar no tom que vai ser, né? Separar a música por trecho. Então, é uma coisa que eu fazia muito, uma das técnicas de ensaio que eu usava. Então, por exemplo, eu sei que esse trecho aqui é mais difícil. Então, eu vou ensaiar esse trecho até que ele fique zerado, para depois ir a música toda. Ao invés de começar a ensaiar, aí para naquele ponto. Aí vamos do começo de novo, aí erra, volta no ponto que para de novo. Então, são técnicas que tornam o ensaio funcional. Tá? Isso é bem legal de se fazer também. No caso de músicas novas, eu acho que é bem interessante trabalhar, primeiro, o aprendizado da música, que é a letra, a melodia e o ritmo da melodia. Tá? Então, trabalhando esses pontos primeiro, depois a gente trabalha as dinâmicas, que é a interpretação, onde vai ser o forte, onde vai ser o fraco, onde tem o crescendo, né? Onde tem as nuances da música. Então, são técnicas que a gente usava lá no ensaio vocal. Ensaio instrumental. Dicas de ensaio instrumental, aleluia. Saber tocar. Ter alguém com mais experiência para liderar o ensaio. É importante que o líder que está designado, ele pode nem ser o líder geral, mas o líder designou uma pessoa que tem mais facilidade, então essa pessoa vai liderar. Então, as dicas são as mesmas: estudar a música em casa, estudar o mapa, conferir arranjo. Por quê? Responsabilidade do líder do instrumental é o quê, gente? É saber o arranjo de todo mundo. Então, por exemplo, na parte A da música, que é a estrofe, a guitarra vem como? Não tem guitarra aí. É só violão e o pad. Tá? Outra coisa também para os instrumentistas, irmão, não tem o seu instrumento, levanta a mão e glorifica. Não fica inventando. Né? Então, vamos supor, a música começa pad e violão. Aí o baixista fica. Cara, não tem, irmão. Levanta a mão e glorifica. Entendeu? Quando entrar o baixo, você entra. Né? Então, aí o líder do instrumental tem que saber isso. A parte A só vai tocar tal e tal instrumento. Vai fazer assim, não. O violão tá batendo muito assim, é dedilhado o violão. Então, o cara tem que ter essa percepção para ir dirigindo o arranjo, entendeu? Então, não é só pegar a parte e colocar na frente, o que já é uma grande evolução. Tocar com partitura, com as cifras ali, puxa vida, é uma benção. Mas quem está responsável de dirigir o instrumental tem que dirigir mesmo, tem que estudar o arranjo, perceber, a guitarra está fazendo a ponta agora. Aqui não tem o drive pesadão. Não tem, aqui é a ponta. Então, quem está responsável por isso tem que saber isso, tá? Então, estuda detalhadamente. Outra, ter áudio de referência da banda da própria igreja tocando. É muito legal você se ouvir tocando. Porque aí você vê como é que você está tocando. Porque às vezes você tem a impressão que está muito legal. E às vezes está mesmo. Ou não. Né? Ou não. Eu torturava o Luciano, viu, gente? Porque lá na igreja, no dia de ceia, nós temos 3 cultos. Eu ouvia o louvor inteiro dos 3 cultos depois. Porque a gente tinha
transmissão, né? Então ficava no nosso canal. Aí eu voltava para casa, tem que corrigir isso aqui, tem que corrigir isso aqui. Ai, não, isso aqui... Né? Aí ele, não, você não vai ouvir o culto de novo, não, né? Porque a gente já foi nos 3. Ela ouviu o feedback dos 3 cultos e dava o feedback para cada time. Ela é fogo. Né? E aí, gravar, gente, é muito legal. Hoje o celular faz isso. Grava o ensaio. Vamos ouvir depois. Ó, tá legal, tá correndo, tá atrasando, tá muito alto isso aqui. Ouvir vai ajudar muito. Definição de versão. Qual versão que a gente vai tocar? Ah, vamos tocar a versão da Elevation. Não, vamos tocar a versão do Hillsong. Não, vamos tocar a versão... Porque senão cada músico ouve uma versão. Aí chega aqui e fala assim, não, tá errado. E os 3 estão certos. O problema é que cada um tirou uma versão. Né? Assim, você tirou qual? Elevation. E você? Do Israel. E você? Da Gateway. Aí furou, tá? Então, define, manda o link. Ó, é esse link aqui. Já ajuda. Definição de tom. Tá? Então, o músico, principalmente instrumento harmônico, tem que saber transpor. Você tirou a música toda em sol. Aí chegou aqui, o cantor tá rouco. Tem que baixar meio tom, um tom. Irmão, tem que estudar a transposição. Beleza. Um tom abaixo. Vamos lá? Entendeu? Lógico que, para definir o tom, aí a gente escolhe um tom só, todo mundo já ensaia no tom. Mas quem toca instrumento harmônico tem que aprender a se virar nisso aí. Definição do beat, a velocidade da música. Todo mundo aqui de banda sabe o que é metrônomo? Beleza? Então, nós vamos tocar em 120 BPM, tá? Então, vamos lá. Estuda em casa com beat, põe no ouvido e tal, para ficar todo mundo mais ou menos ali. Quando, né, Deus trouxer o VS para nós, aleluia, aí isso aí está definido já. Definição do arranjo. O ensaio serve para assim, se você tirou a sua parte em casa, já estudou, o coletivo é para somar, ver como a gente vai tocar junto, tá? Então, você pode ter o melhor time, se não aprender a jogar junto, não é time. E a banda é um time. A banda é um time, o Ministério de Louvor é um time. Então, é isso que eu falei, cara, não tem violão na primeira parte. Não toca, irmão. Levanta a mão e glorifica. O violão entra na segunda parte dedilhando, dedilha. Na terceira parte é que vem a levada, faz levada. Você está pensando no todo. O grande lance da prática de grupo é isso, você fazer a sua parte pensando no todo e não na sua parte. Quando você aprende a fazer isso, aí o pastor, acaba todo o problema do pastor de tocar muito alto, de um instrumento sobressair, porque a gente aprende a tocar se olhando, se ouvindo, que é um grande lance. Para quem toca, você tem que ouvir todo mundo, cara. Não, mas o teclado está só no pad. Não, tem que ouvir, cara. Estou aqui, ó. Não, estou ouvindo o pad. Né? A santa do teclado lá que sofre. Ninguém ouve o pad, ela tem que pôr no último. Que nem ela ouve, de tão alto que a banda está tocando. Né? Então, esses lances. Como banda, a gente precisa crescer nisso. Separar a música por trechos para ensaiar. Uma dica, irmão, valiosíssima, que a Paula deu aqui para vocal, eu vou dar para instrumental. Estuda por trecho a música no ensaio. Vamos passar aqui o refrão onde está todo mundo. A levada aqui é essa. Tum, 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 tum. Baixo colado no bumbo, beleza? Vamos lá. Tum, 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 pá, tum. Esse é o refrão 2. No refrão 1, o bumbo direto. Tum, pá, tum, pá. Beleza? Tá, então vamos ao refrão 1. Tum, paz, tum, tum, tum. Não, esse bumbo é do 2, vamos de novo. Sabe? Pegar por trecho, tirar esses detalhes, porque isso faz muita diferença. Por exemplo, lá na nossa igreja, a gente tem muitas bandas legais, assim. Mas quando ia uma banda convidada de repente, parecia que o som fazia assim, ó. Cara, o que essa banda tem de diferente de nós? Nós tocamos a mesma música, a mesma parte. Não, é o técnico de som que favoreceu eles. Não é execução. Entendeu? O cara executa melhor. O cara tem o equipamento, ele regulou o equipamento certinho. Ele executa limpo. Foi um dia lá, a banda do Marcos, do 4x4 lá.
Como que é, gente? O vocalista do 4x4, lá do Rio, Marcos César? É o Marcos alguma coisa lá. Cara, era um quarteto a banda do cara. Gente, parecia que tinha uns 20 músicos tocando. Violino, anjo, arcanjo desceu para tocar junto. Cara, que banda é aquela? Assim, eu falei, velho, o que é isso? Cada um tocando o que tinha que fazer, execução perfeita, entendeu? Baterista, pá, pum, pá, pum, pá, toda a caixa do cara igualzinho, o chimbal. A banda, cresce, entendeu? Então, a minha execução individual, somada, certinho, dá um gás na banda. Então, isso aí é fantástico. Legal. Gente, nós vamos cortar a última parte, mas a gente pode deixar disponível aqui, que é sobre a passagem de som, tá? Que a gente queria... Deixa eu falar só um pouco disso, pelo amor de Deus. Em o nome do Senhor. Quando não for sua hora de tocar, não toque. O técnico de som está lá assim, caixa. Aí o batera, caixa. Caixa é caixa. Tá. Até o técnico falar assim, chimbal. Pombo. E a banda? Espera, velho. Espera. Entendeu? Aí, o que acontece? Caixa. Ajuda nós, gente. Pelo amor de Deus, né? Ninguém consegue passar som assim, todo mundo sai irritado, já vai irritado para o culto, porque o ouvido está saturado. O técnico fica irritado, os irmãos ficam irritados, o líder fica irritado, você fica irritado. Então, não é o seu instrumento? Abaixa e glorifica, em silêncio. As outras partes a gente deixa aqui com o pastor, tá bom? Sobre isso. Bom, todo mundo recebeu aí um post-it, ok? Nós vamos anotar algumas coisinhas aí, só para a gente ter uma visão geral daquilo que a gente ouviu, o que a gente pode aprimorar. Então, o que eu queria que você pudesse escrever aí dentro dessa parte, dessa última parte que nós conversamos um pouquinho dos aspectos práticos. Escreva no papel o que você vê, a partir da sua participação, que pode ser aprimorado ou implantado no Ministério de Louvor local. Tá? Então, o que você vê diante disso que a gente conversou, algumas dicas, né? Algumas coisas, com certeza, talvez não sejam novidades para vocês, mas, dentro disso aqui, o que pode ser aprimorado ou implantado na igreja local. Tá bom? E aí eu vou dar uma lida aqui geral, depois eu acho que é legal até, né, se for possível, bater um papo depois vocês entre o grupo, trocar essa ideia, porque eu acho que isso é bem relevante quando a gente reflete. Sempre que eu vou em um seminário, eu falo para o Luciano, falo, meu Deus, eu saio com a cabeça queimando. Por quê? O que eu mais penso, eu preciso pensar sobre isso. Preciso pensar como eu posso tornar isso prático. Então, eu gosto, depois de gastar um tempo refletindo e vendo como que eu vou tornar aquilo uma prática. Então, a gente vai começar esse exercício aqui agora, tá bom? Então, vocês têm aí 2, 3 minutinhos, marquem, e aí, se vocês quiserem, deixa eu ver onde dá para a gente colocar. Se vocês quiserem fixar aqui no púlpito, tá? A cola não é muito... É bem fraquinha, não vai danificar, não. Ó, a partir da sua participação, tá? Então, quer dizer, não estou falando só de alguma coisa que está de fora, uma coisa que envolve você também. O que pode ser aprimorado ou implantado no Ministério de Louvor local? Tá bom? Então, nós temos 3 ministérios aqui, né, representados, 4, porque tem não, 5, né? Tem o da nossa igreja, que é o Gui, Mateus, na igreja, Cenáculo, e aí tem o Brasil para Cristo, as 2 igrejas aqui, e a nossa igreja metodista.
E aí, gente? Quem já anotou, pode ir trazendo aqui, tá bom? Eu vou... Na mesinha também, se quiser colocar aqui também, pode colocar. Legal. Eu vou ler algumas coisas aqui, então, que vocês colocaram. E depois eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma listinha para juntar tudo e deixo aqui com o pessoal da igreja, tá bom? Ó, melhorar timbragem entre todos os instrumentos, tá? Então, uma das coisas que foi colocada aqui, muita diferença entre um músico e outro. Então, isso é bem interessante. Lu, moço, se você quiser ir comentando alguma coisa desses daqui. Gente, tem alguém que colocou aqui tudo. Aquecimento vocal antes do ensaio. Isso é muito importante, tá? Porque a voz é como se você fosse fazer um exercício físico sem fazer esse aquecimento, tá? Nós estamos falando de musculatura, nós estamos falando de projeção, tá? Então, é muito necessário, tá? Isso é saúde vocal, certo? Aprimoramento do som e instrumentos. Ok, excelência na técnica, gastar tempo com preparação antes dos ensaios. Então, uma coisa aí que, né, quem está mais na liderança pode tentar aplicar dentro das ideias que a gente colocou aqui. Técnicas, boa comunicação e aprimoramento vocal e instrumental. Técnicas de planejamento e organização, excelência, o meu secreto e relacionamento. Glória a Deus. Técnicas vocais, aulas de canto e aprimoração dos instrumentos. Tá? Isso também é bem legal. Uma sugestão que eu dou de repente, né, se o grupo não tem muitas pessoas fazendo aula individual, é fazer uma aula coletiva. Até porque isso vai ajudar o grupo a se conhecer vocalmente, né? E às vezes o preço também fica melhor porque é em grupo, tá? Completar número de instrumentação, números responsáveis estudando e dedicação e mais aprendizado, tá? Então também foi algum dos ministérios de louvor aqui. Diante do que foi exposto, aprimoramento tanto dos instrumentos como das técnicas vocais, concursos, seminários e o que puder para melhorar na qualidade musical da igreja. Bacana. Você vê que é uma coisa complementando a outra, né? Se a gente cresce na técnica, a gente também cresce no investimento e aí a excelência aparece, com certeza. Divisão de vozes, ensaiar a música por parte, passagem dos microfones e instrumentos. Isso é bem bacana. E estudar o seu instrumento. Ouvir e escrever partitura. Olha aí, boa. Técnicas vocais, saber tocar em equipe e estudar em casa. Isso é muito legal, inclusive. Quero até elogiar aqui um dos nossos músicos, que é o Guilherme, que como ele veio para cá hoje, e ele tem ensaio à tarde, ele levantou, foi hoje, né? Foi ontem. Levantou mais cedo para estudar o que ele vai ensaiar à tarde, porque ele não queria chegar lá sem estudar. Então, Guilherme, é isso aí. Muito bom. Estudo de cada área. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Não. Organização dos ensaios, planejamento, estrutura de um modo geral, aprimoração do vocal, ensinar técnicas de divisão. Isso é legal, aprender. Quando eu estudei na ULM, a gente fazia muito exercício para a percepção do ouvido para trabalhar essa questão da abertura vocal, né? Então,
são coisas que se aprimoram mesmo. Questão de abertura vocal. Aplicar sistema VS, vocês gostaram, né? Timbre de voz, transição de música e teste vocal. Harmonização vocal, entrosamento, harmonia dos vocais, ensaios marcados 1 semana e meia antes, ensaio geral 1 dia antes, palestra, é isso? Eu acho que é alguma coisa do WhatsApp, se não tiver. Alguém me ajuda aqui com a letra. Se não puder tocar, cantar, rever a agenda e avisar bem antes. Aqui, ó. O pessoal rever escala não está em cima da hora. Tá. Não entendi. Playlist, eu acho que é isso. Playlist, tá. Lê. Desculpa, gente. Playlist, legal. Passar a playlist antes. Atenção quanto à altura do som em relação à voz, quando está cantando. Às vezes, som muito alto dos instrumentos e não se ouve a voz. Isso aqui foi uma das coisas que eu coloquei lá, que a gente não comentou, que por isso que a passagem de som é tão importante. Tem que ter muita atenção, porque senão a gente começa a aumentar o volume durante o culto. E quando a gente começa a aumentar, aumenta não sei quem, então não estou me ouvindo. Aí vai, quando a gente vai ver o som está, né, estridente. É necessário a banda do Chaves entender que o volume alto não tem a ver com unção. Muitas vezes só escutamos instrumentos, principalmente bateria e vocal, em segundo plano. Então, é o equilíbrio, né? O legal é quando a gente ouve o equilíbrio das vozes. Então, fica aí uma dica para vocês conversarem e alinhar. Aprender mais técnicas vocais, ensaiar sempre 2 canções a mais do combinado no culto, ensaio vocal ou instrumental, a maior necessidade diante da música. Antes e após o culto, um momento especial de oração. Isso é muito top, né? Porque começa a trabalhar a espiritualidade coletiva do grupo. Ensaios, apoiar os ministérios, construir novo ciclo. 2022, mais comunicação. Planejamento do ensaio, procurar auxílio técnico, horário, estudo, organização, estudar mais, transição das músicas, implementar, né? Ser frequente nas ministrações, no secreto para fluir nas ministrações. Glória a Deus. Implantar. Sobre os hinos que a igreja toda pode participar. Isso é muito legal, né? A gente falou bastante sobre isso. Aceitar a sugestão, acho que é isso, do outro quando houver músicas que não estão dando certo. Às vezes dá uma enroscada, né, gente? Eu sei bem que é isso. Introdução da VS. E eu acho que eu li todos os post-its que vocês colocaram, muito legal. Agora a gente ir para a prática, né? Que eu acho que é o que faz mais a diferença. A gente quer louvar a Deus pela vida de vocês. O pastor Marcos, que assumiu, você é pastor? A gente já vai abrir para a live. E o nosso objetivo aqui do Chaves é que no ensaio geral a gente faça o nosso planejamento 2022 e vocês foram base para isso, né? Então nós já começamos 2022 e desenvolver o prefixo negativo des antes do envolver. A gente parou para olhar o que a gente faz e para se reinventar. E vocês nos sacudiram e ampliaram as nossas visões técnicas, espirituais e a gente está num gás, não está? Vamos nos transformar no novo de Deus? Tem coisa nova chegando. Quem está construindo? Agora o convite a gente não é espectador, a gente é construtor. A gente é adorador, e adorador não olha, constrói. Tem talento aí, tem talento aqui. Tem vontade aí, tem vontade aqui. Mas olha, eu sou uma pessoa extremamente dedicada ao meu aperfeiçoamento. E quem é dedicado ao aperfeiçoamento tem que ter humildade para aprender e para ouvir. Não tá bom. Então vamos ter um compromisso de eu preciso ouvir quando não faço bem. Eu quero esse pacto aqui. Deixa eu te falar uma coisa sobre isso. A Hillsong, a gente teve a oportunidade de conhecer uma galera de dentro do bastidor. E assim, é uma igreja que é admirável, referência no que faz, na excelência que faz. E o cara da equipe, ele disse assim, falou, aqui a gente fala os 10% que ninguém tem coragem de falar. Uau. Falou, acabou o culto, feedback, e ele falou, e aqui a galera está acostumada. Sabe aqueles 10% que ninguém te fala?
Sabe, a remela no olho, o alface no dente, que ninguém te fala, mas fica feio. Falou que lá a galera não tem mimimi com isso. Eles param, fazem um feedback e esses 10% acontecem, é o que faz a diferença. Olha, isso, o que é esse diferencial para o reino? Para o reino. Então nós não podemos ser complacentes. Nós vamos falar com amor, não é grosseria. Só que assim, irmãos, tem uma coisa que eu quero que a gente pense rápido, porque a gente vai ser rápido aqui, mas o Espírito Santo me moveu a fazer isso. E o seu Espírito vai ser testificado porque é palavra. Às vezes nós somos cruéis para falar do que o outro erra. E eu quero, em nome de Jesus, convocar você à generosidade com o erro do outro. Quem quer crescer é duro com o seu erro e é generoso com o erro do outro, para comunicar, não para passar a cabeça para não corrigir. Então vamos pôr cada coisa no seu lugar. Está errado, está desafinado. Mas eu não sou cruel. Eu não falo assim, eu falo, mano, está errado, vamos arrumar. Beleza, mas eu não sou cruel. Eu sou dura com o meu eu. Ih, gente, errei. Estou desafinado. Estou usando esse exemplo porque eu sou mesmo desafinado. Eu sou o que não vou entrar no milagre e tal. Então, olha só. Eu quero me desenvolver para o reino. Deus tem uma visão para este lugar. Essa igreja é uma igreja apostólica no sentido de enviar pastores. Daqui já saíram mais de 50 pastores para o mundo, para as nações. E essa igreja tem que ser referência neste lugar. Nós estamos aqui para crescer em grupos pequenos, né, amor, pastores? Nós estamos aqui, nós não viemos aqui a passeio. Nós não estamos aqui a passeio, não só os pastores, você não está aqui a passeio, tá? Você não chegou aqui a passeio, você não está aqui por acaso. Nós estamos aqui neste ciclo para propósitos. Não interessa quanto mais nós vamos ficar, mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai cumprir o nosso propósito. Quando Abraão foi chamado, ele foi chamado para lerrar. Sai para uma terra que eu te mostrarei. Não é endereço. Olha para dentro de si. E agora, ministério de louvor, olha para dentro de si. Nós estamos aqui para olhar para dentro de nós. E foi muito bom que a gente foi convocado como ministério pastoral para olhar para dentro de nós, para adoração. Como é que é o nome dessa sigla aí? VS. Os nossos pastores, a junta diaconal desta igreja é uma igreja investidora. É ou não é? Rumo ao VS. Mas a gente conquista, a gente não pede. Ministério de louvor não pede, ele conquista. Porque a gente não vai ter o VS parado na orelha dos outros, que nem brinco que não cabe. A gente conquista para usar. Estamos precisando, rumo, já estamos preparados, a gente precisa para usar. Então, cadê a mão de obra disponível para ser treinada? Somos nós. Eis-me aqui, envia-nos. E aqui eu quero que a gente peça perdão agora, por todas as vezes que nós somos cruéis no ministério de louvor, criticando ministros que estão adorando. Me permita dividir aqui. Lá na nossa igreja a gente tem um princípio que a gente chama assim, e a gente trabalha muito isso, é a transparência com boa atitude. Baseado em Provérbios que diz, aquele que fala a verdade com elegância é amigo do rei. Então, a gente trabalha muito isso, de nunca esconder a verdade, mas como Jesus crescer em verdade e graça. Aí, um exemplo assim, que a gente sempre usa lá nos treinamentos é o seguinte, tinha um menino correndo na igreja, uma criança, e o pastor falando, o pastor poderia chamar a atenção publicamente do pai. Ele escolheu fazer isso com graça, assim, quem é o pai desse pregador aqui? Traz esse pregador aqui. Trouxe o menino, pôs no colo, brincou com a criança, depois devolveu, o pai foi e pegou. Poderia ter falado assim, para de correr. Então, transparência com boa atitude, a gente tem trabalhado bastante isso, tem dado certo. Essa é a marca de Edu Chaves, o amor que transforma. O amor que corrige com elegância, que corrige com gentileza, que corrige. A gente não passa a mão no erro, mas a gente corrige com gentileza para aperfeiçoar. A nossa régua é alta, a excelência é alta, mas é o vosso zelo estimula. O vosso zelo estimula muitos. Não é o zelo que me repele.